Casa de Dinamite, o novo thriller da Netflix, chegou e, olha, tá dividindo opiniões. De um lado, tem gente que diz que é uma aula de como criar tensão. Do outro, tem quem acha uma experiência bem frustrante. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse paradoxo e tentar entender o que ele diz sobre o filme. A premissa, vamos combinar, é daquelas de prender a respiração. Imagina, um míssil nuclear vindo em direção aos Estados Unidos. O tempo para reagir é mínimo. Cada segundo, cada decisão pode ser o fim para milhões de pessoas. A tensão é ali, palpável, desde o primeiro minuto. Mas a grande questão que a crítica levanta é: essa tensão toda, ela leva a gente para algum lugar? Para a gente entender essa história direito, vamos começar pelo ponto que é quase um consenso, o maior trunfo do filme, a direção. É ela que transforma essa ameaça toda numa experiência de pura tensão. A genialidade da diretora Kathryn Bigelow está justamente em como ela constrói essa tensão. Ela abre mão da ação tradicional. Aqui não tem perseguição, não tem explosão, nada disso. Pelo contrário, a angústia nasce em salas de controle através de telas, gráficos e conversas super tensas entre generais e políticos. É uma tensão que te sufoca, criada só pela atmosfera. E o efeito disso é poderoso. A análise até destaca que, mesmo sem uma única cena de ação física, a direção consegue prender a atenção de um jeito visceral. É prova de que suspense não precisa de violência para funcionar, sabe? Precisa de maestria. Mas é aqui que a coisa muda de figura. Se a direção é o ponto alto, o roteiro é visto como grande problema, o que acaba gerando uma frustração danada. Vamos entender o porquê. A crítica aponta para uma coisa que eles chamam de estrutura sisifiana. A referência, é claro, é ao mito de Sísifo, aquele coitado condenado a empurrar uma pedra morro acima só para vê-la rolar para baixo de novo, para sempre. E o filme faz algo bem parecido com a tensão que ele cria. E é aí que mora o problema. O filme te leva pro auge da ansiedade, o coração na boca, esperando o que vai acontecer, e aí, do nada, ele literalmente volta no tempo pro começo da crise. E quem assiste é forçado a passar por tudo de novo, só que de outra perspectiva. Ou seja, no fim das contas, essa escolha de estrutura acaba sabotando o próprio filme. Toda aquela energia, toda aquela tensão que foi construída com tanto cuidado, simplesmente se desfaz. O filme tem que começar do zero. E isso acontece mais de uma vez. Fica cansativo. E é aqui que o paradoxo fica escancarado. De um lado, a direção da Bigelow com essa tensão atmosférica, um ritmo sufocante. Do outro, o roteiro do Noah Oppenheim, que aposta num melodrama meio forçado, cheio de clichês que, segundo a crítica, não combinam com a seriedade de uma situação apocalíptica. E que clichês são esses? Bom, a análise aponta para aquelas subtramas que parecem tiradas de uma cartilha, sabe? A esposa grávida em casa, a relação difícil do pai com a filha, o pedido de casamento que talvez nunca aconteça. O momento mais criticado é quando um agente, no meio de uma negociação sobre uma guerra nuclear, solta que a esposa está grávida. Tudo isso é visto como um jeito meio barato de tentar arrancar emoção. O que deixa tudo isso com um gosto ainda mais amargo é o calibre do elenco. A gente está falando de alguns dos melhores atores e atrizes trabalhando hoje, o que só aumenta essa sensação de que um baita potencial foi jogado fora por causa de um roteiro problemático. E o elenco é realmente impressionante. Nomes como Idris Elba, Rebecca Ferguson, Tracy Letts, Jared Harris, todos entregam atuações muito sérias, muito sóbrias. O problema é que o material que eles têm para trabalhar simplesmente não está no mesmo nível. E tudo isso nos leva, claro, ao final do filme. É aqui que esse paradoxo entre a direção genial e o roteiro problemático fica mais evidente do que nunca, resultando numa conclusão que é, ao mesmo tempo, de propósito e profundamente insatisfatória. Parte do problema vem do foco superlimitado. O filme se recusa a sair daquelas salas de controle e dos bunkers. A história toda se concentra só na reação imediata desse pequeno grupo de pessoas no poder e simplesmente ignora o resto do mundo. E isso levanta uma pergunta fundamental. O que é que o filme escolhe não mostrar? Pois é, a análise aponta que o filme não parece nem um pouco interessado em explorar como essa crise começou ou quais seriam as consequências devastadoras de um ataque, nem as implicações políticas disso tudo. E ao evitar esses assuntos, as discussões dentro dos bunkers sobre revidar ou não acabam soando meio vazias. E o resultado de todas essas escolhas? Um desfecho que a crítica descreveu como um não final frustrante. Parece que o filme se enfia num beco sem saída e, em vez de dar uma resolução, ele simplesmente para.
Mas olha só que curioso, essa frustração toda é de propósito. A ideia é claramente quebrar a expectativa de um filme catástrofe tradicional. Aqui não tem o herói que salva o dia no último segundo. No fundo, a obra toda se resume a uma única mensagem, quase um grande lamento. A conclusão é que, como sociedade, a gente não tem o menor preparo para lidar com um desastre dessa magnitude. É uma visão bem sombria, que fica clara no desespero daquelas pessoas presas nos bunkers. O que nos traz de volta à pergunta inicial. Depois de tudo isso, afinal, vale a pena dedicar um tempo para assistir Casa de Dinamite? E aí que está o grande paradoxo. Casa de Dinamite é uma aula de tensão ou um exercício frustrante de futilidade? A resposta é: são os dois. É um filme que te prende na cadeira com uma direção impecável, mas que ao mesmo tempo te deixa com uma sensação de vazio por causa do roteiro. A decisão de assistir, no fim, depende muito do que se procura numa história.